Por que aqui os recém-nascidos, Paulo, eles nascem com... Às vezes a gente vê uma mama no bebezinho. É frequente, menino e menina. Às vezes aparece aquele broto mamário. Famoso peitinho. Peitão, às vezes. Peitão? Né? É duro, às vezes peitão endurecido, duro, né? às vezes até fica meio vermelhinho. Como é que é essa história? Isso se deve porque digamos, o broto embrionário ali da mama, né, o tecido que vai depois se desenvolver nas mulheres como mama, ele é sensível ao estímulo hormonal e nasce nos dois, evidentemente. E o que acontece? A gravidez é uma fase que existe uma quantidade enorme de hormônios. Aqueles hormônios placentários passam para a criança e vão estimular aquele tecido. Tá? Então, é um achado bastante comum, é perfeitamente normal, tá? Mesmo no menino aparece, depois de algum tempo ele vai desaparecer espontaneamente à medida que esses hormônios que passaram para aquela criança, que nasceu com aqueles hormônios, via placenta, tal como ela recebe anticorpo da mãe, depois pelo leite, mas ali não, o hormônio só pela placenta, até aquilo clarear do sangue, até ser liberado, ele fica tendo aquela atuação, o que gera esse entumecimento mamário, aquele ponto durinho, que depois espontaneamente desaparece, é normal, sem nenhum problema. Às vezes pode sair leite. Pode até acontecer, isso aí é mais raro. Não mas é o chamado leite de bruxa? Também. É o mesmo estímulo também, é o mesmo mecanismo. Aquele hormônio placentário que ainda é residual, que provoca o estímulo no tecido mamário. Agora, eu Sim, é tenho uma normal. dúvida. Às vezes, esse brotinho mamário, ele persiste por um certo tempo. E quando a criança recebe leite materno, pode acontecer também do leite materno levar alguma coisa ou não? Ou isso é Não. viagem da minha cabeça? Não, normalmente não, porque a quantidade de hormônio, teoricamente, teria que ter estrógeno para estimular. Tá? No leite materno não passa isso aí nesse sentido. Então, normalmente não. Tá vendo muito Google, entendi. viu? Para de pesquisar no Google aí. Mas sabe uma coisa, até, e é tão relevante isso, Paulo, que eu tive recentemente um bebê que, como eu sou oncologista, chegou para mim por uma lesão, o encaminhamento era uma tumoração no tórax unilateral. E, na verdade, era um broto unilateral bem exuberante no menino. Então, um dos lados ele teve um crescimento maior e ele persistiu maior. E até o que a gente orientou, e a gente viu, de fato, fez ultrassom, era um tecido normal, claro que a gente acompanhou, porque era unilateral. Sim. Mas o que a gente orientou muito a mãe para parar de estimular, porque ela ficava examinando o tempo todo, e de alguma forma isso é um estímulo, né, Sim, Paulo? é um estímulo, sim. Exatamente, tem um estímulo, principalmente em relação a sair leite, por exemplo. Né? Porque você estimula a prolactina, tudo isso. Então, de fato, é a coisa mais importante é deixar quieto. Você não é normal persistir tanto tempo. Ser unilateral pode acontecer, mas não é normal persistir tanto tempo. Então, de fato, o certo é investigar, excluir qualquer causa. Então, é só observar e deixar que vai desaparecer. Legal. A segunda pergunta ainda vem dos bebezinhos, dos recém-nascidos, tá? Assim como o broto mamário, às vezes acontece da gente ver sangramento ou muco na fralda do bebê pequeno, né? Nos primeiros dias de vida. Por que isso acontece, Paulo? Na verdade, o mecanismo é praticamente o mesmo. Tá. Né? Quer dizer, você tem o tecido que reveste a cavidade uterina, que chama-se endométrio, e esse tecido ele é claramente responsível ao hormônio. Basta você ver que se eu pego uma paciente e encontrar uma senhora de 70 anos e eu dei hormônio para ela, depois de algum tempo ela vai começar a sangrar porque eu consegui estimular aquele tecido. Então, tem o tecido lá com receptor e você oferece hormônio, você vai ter estímulo daquele tecido. Então, mesmo mecanismo, você tem estímulo hormonal dentro de origem placentária que passa para a criança que vai estimular aquele endométrio. Então, você está falando que é praticamente uma menstruaçãozinha. Praticamente sim, porque você tem um estímulo exatamente, tá? Você tem... Acontece é que às vezes vem menstruação mesmo, tem gente que tem sangramento que persiste algum tempo, tá? E às vezes só aquele pouquinho vem aquele muco meio esquisitinho só. Ou seja, é apenas a intensidade diferente do mesmo processo. Mas o mecanismo hormonal é o mesmo mecanismo do broto, na verdade. Ou seja, um tecido estimulável que está recebendo um estímulo que é fisiológico, é normal, que veio da via placentária e que estimulou aquele tecido. Uma vez que aquilo vai clareando, vai saindo, aquilo vai desaparecendo. Então, ainda nessa parte, então, já que a gente está nas partes baixas, né? Existe uma situação que é bem frequente, que é o que se chama de coalescência dos pequenos lábios. Quer dizer, coalescência na minha época, porque agora mudou para sinéquia. É isso, né? Isso mesmo. Coalescência ou sinéquia. O que significa isso? São os pequenos lábios grudados. Fica fechado ali, né? Como se você não tivesse o orifício da vagina, né? A vagina fosse Então, imperfurada. O que acontece? Por que acontece isso e o que a gente faz nesse caso?
Bom, primeiro assim, apenas assim, supõe-se duas coisas associadas a isso. Primeiro, a sinéquia, ela pode ser total ou parcial, tá certo? Já vi parcial várias vezes, total acho que eu não me lembro de ter visto, tá certo? Mas eu já vi. Pois é, mas Que a gente vê mais isso, sim, né? tá. Até porque passa com o pediatra, né? Exatamente. Então, fica aquele colado, o pequeno lábio cola um outro. Então, da mesma existe, o que pode fazer com que um tecido que não é para colar, vamos dizer assim. Basicamente... Super bonder. Ou Dermabond. O Dermabond, nesse caso, basicamente. É mais delicado, né? Dermabond. Principalmente o processo inflamatório, tá? E a falta de estrógeno, na verdade. O tecido estrogênico geralmente perde aquele inicialmente, então aquele estrógeno tem uma tendência aquele tecido a colar, mas principalmente por inflamação, tá? Do mesmo modo, se você tiver um tecido inflamado que fica, como se fala, em carne viva, você colar, ele pode colar da mesma forma, um tecido irritado ali no introito vulvar, no caso no pequeno lábio, tiver uma inflamação, ele vai se emitir cola um no outro, na verdade. Mas a gente não está falando de nascimento, está falando depois, depois de limpar ali a região, isso talvez que eu fico machucou. Pensando, é porque tanto que limpa, será? Mas eu Por já vi criança inflamaria? nascer com a sinéquia. Também. Eu já vi criança, bebezinho, bem pequenininho, que você vai fazer o exame físico sim. e a criança não tem... É mais comum realmente o parcial. Mas, de fato, você vê que tem uma membrana fina, não é um tecido completo. Às vezes você vê... Tanto que a última criança que eu encaminhei, que a mãe preferiu ir na própria ginecologista e que fazia infanto-puberal, ela fez uma abertura manual. Nossa, Sim. mas aí machuca. Ela fez, não, ela falou, ela passou uma pomada anestésica, segundo o que a mãe me contou. Era tão fininho o que tinha de tecido que ela fez uma abertura manual Ave e a criança não Deu chorou. A uma mãe disse que a criança arrepiada não aqui. chorou, que não sangrou, não chorou. Provavelmente era um tecido final ali, Sim. residual, né? Quase uma membrana que ficou. E na verdade, assim, isso às vezes que eu vi já era um pouco maior, mas mas de fato isso pode acontecer, né? São aqueles casos que a gente não consegue encontrar, falar por hipoestrogenismo, Isso. basicamente isso. Tá. E o tratamento é bem tranquilo em relação a isso. Via de regra, o que se faz de fato geralmente passa corticoide, você passa um pouco de corticoide, pode passar um tipo de hidrocortisona mesmo, se não um clobetasol, quando é algo mais intenso, faz umas 2, 3 vezes por dia durante uns 30 dias. Passando naquele meio, pode passar com o dedo. Eu achei que passasse hormônio. Eu também achei que fosse pomada de estrogênio. Calma. Temos isso. Calma. Alto lá. Na verdade, quando eu era infanto-puberal em ginecologia, então se usava direto o bom e velho Primarin, que nem tem mais hoje, na verdade. Não tem. mais Se isso. usava, mas existe substituto. Então, o que acontece? Se usava, mas o que se faz hoje, até pelo processo inflamatório, ele passa corticoide, geralmente vai passando 2 vezes, 3 vezes por dia, e uma vez que afasta aquilo, geralmente se mantém até um mês, tá? Aí você continua passando o hormônio local, no caso o estriol, no caso. Você tá? vê que podcast a gente se atualiza. Então, Essa do corticoide é nova para mim. Agora, em relação ao que a colega fez, por exemplo, de fato, pode fazer isso, passar no mês, geralmente apenas em cima, não é passar não só o corticoide, como o próprio estrógeno em toda a vulva, é apenas no local, é uma coisa puramente local. Né? Mas tem casos em que é muito firme essa coalescência. Então, eu tive um caso que foi para cirurgia, Isso. Paulo. Único caso. Então, mas a menina já tinha, sei lá, acho que uns 10 anos de idade, gente. Mas como chegou a tanto tempo? Não, né? não sei, não me lembro exatamente, mas ela era grande. Mas, por exemplo, isso que você falou, cara, é muito comum vários graus dessa coalescência. Se for uma coisa bem leve, de fato é só afastar. O colega com certeza viu que aquilo era simples, é tranquilo. Ela já só afastou e deve ter passado depois o corticoide. O estrógeno, no caso. Uma vez que afastou, passa o estrógeno para melhorar o trofismo da região. A ideia é essa. O estrógeno tem um efeito proliferativo. Tá? Então, ele vai simplesmente proliferando aquilo e aquele tecido vai reepitelizando normalmente. Tá? Perfeito. Agora, por exemplo, se você não consegue com o corticoide, é muito tenso, você pode então passar, aí sim, você passa uma pomada anestésica assim, para justamente fazer esse processo e depois vai passar o estrógeno. Agora, tem casos sim, e aí sim, casos mais graves em que é uma sinéquia muito intensa, está muito colado, falando em linguajar bem colado, né? Tá? E precisa para cirurgia sim.